Olá, crianças! Eu sou a Rosinha e hoje eu tenho uma linda historinha para contar para vocês. Hoje eu vou falar sobre Davi e Golias, que fica em 1 Samuel, capítulo 17. Davi era pastor de ovelhas. Golias era afrontador do povo de Deus. Um dia, os filisteus se juntaram para guerrear contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. E no meio dos filisteus estava ali o gigante Golias, que afrontava o povo de Deus pela manhã e à tarde. E isso, crianças, durante 40 dias. Mas olha o que aconteceu. Eu já vou contar tudinho para vocês. Davi, crianças, era o mais novinho da família. Ele tinha 8 irmãos e seu pai se chamava Jessé. E seus 3 irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá, foram chamados para a guerra contra o filisteu, o gigante Golias. Davi, crianças, não foi chamado porque ele era muito novinho, era apenas um menino. Mas um dia, seu pai Jessé pediu que Davi fosse até seus irmãos no local da guerra contra o filisteu, contra aquele gigante, e levasse alimentos e aproveitasse, crianças, para ver se os seus irmãos estavam bem. Davi era muito obediente e obedeceu imediatamente o seu pai e saiu de madrugada de casa, deixando suas ovelhinhas com um guarda, e partiu debaixo das orientações do seu pai Jessé. Chegando lá no arraial, crianças, Davi se deparou com aquela cena horrível, o gigante Golias afrontando o povo de Deus. E os homens que ali estavam, crianças, todos temiam o gigante, eles estavam com muito medo de Golias. Davi, vendo aquilo, não aguentou e disse assim: quem é esse gigante para afrontar o povo de Deus, o exército do Deus vivo? Davi deve ter pensado assim: deixa ele comigo, vou dar um jeito nele. De repente, isso não pode ficar assim. Davi não aceitava a afronta de Golias contra o povo de Deus. E Golias, crianças, queria escravizar o povo de Deus. Com isso, ele lançou um desafio: se vós me vencer, seremos seus servos. Se eu vos vencer, vocês serão os meus servos. Só que Davi não aceitava essa afronta. E os homens que ali estavam falaram com Saul acerca de Davi. E sabe o que aconteceu, crianças? Saul mandou chamar Davi até ele. Davi, ao chegar diante de Saul, crianças, ele disse assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Porém, Saul disse assim para Davi: você não vai conseguir pelejar contra ele, Davi, pois tu és muito novinho e o gigante é muito grande e experiente em guerra. Ele é muito forte para você, Davi. Então, Davi logo se lembrou do que havia lhe acontecido quando ele estava apacentando suas ovelhinhas e logo contou para Saul. E Davi logo contou isso para Saul. Um dia eu estava apacentando as ovelhas do meu pai quando um leão apareceu
ferir. Eu saí correndo atrás dele e o feri e salvei a ovelhinha. Um outro dia, um urso veio para ferir uma ovelhinha. Eu novamente lutei contra ele e o feri e salvei minha ovelhinha. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará desse gigante filisteu. Davi, crianças, era muito corajoso. Então, depois de ouvir Davi ter contado tudo aquilo, Saul se convenceu de que Davi era realmente forte e corajoso. E sabe o que Saul disse para Davi, crianças? Vai, o Senhor seja contigo, Davi! E Saul logo vestiu Davi com as armaduras de guerra, pôs sobre sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi, cingindo a espada sobre as suas vestes, começou a andar. Porém, crianças, como ele nunca havia usado esse tipo de roupa, ele disse assim para Saul: eu não consigo andar com isso. Isso é muito pesado e grande para mim. E logo tirou tudo aquilo que estava usando e colocou suas roupas normais. Pegou seu cajado, escolheu 5 pedrinhas do ribeiro e as pôs no alforge e lançou mão de sua funda e foi se aproximando do gigante filisteu. E o gigante, logo vendo Davi, o desprezou, crianças. Sabe por quê? Porque Davi era um menino, um moço ruivo e muito bonito. Ele era muito formoso. Golias, olhando para Davi, disse assim: sou eu algum cão para que tu venhas a mim com paus? O filisteu ficou tão furioso com Davi e disse: hoje mesmo darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, muito convicto e sem medo, disse assim: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou até a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. E hoje mesmo o meu Deus te entregará na minha mão. E hoje te darei as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E todos saberão que o Senhor salva, não com espada e nem lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na minha mão. Golias, crianças, muito furioso ao ouvir as palavras de Davi, levantou-se e foi ao encontro de Davi. Davi correu ao combate sem medo e muito confiante no seu Deus. A Bíblia diz, crianças, que Davi pegou uma pedra no seu alforge, colocou em sua funda e atirou contra o gigante Golias. E sabem o que aconteceu? Mas eu vou falar agora! Davi feriu o gigante na testa. A pedra acertou de cheio a testa do gigante Golias. Golias, crianças, caiu de cara no chão. Bum! E o povo de Israel, o povo de Deus, venceu. Mas sabe o que aconteceu com os filisteus, crianças? Eles fugiram, eles tiveram muito medo de Davi. E todos que ali estavam comemoraram a vitória do povo de Deus. É assim que Deus faz, crianças. Não podemos ter medo do inimigo. É só fazer como Davi, ser forte, corajoso e confiar somente
fortalece, nos dá vitória e nos livra de todo mal. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.